Bom, pessoal, para o nosso último painel do dia, será sobre o panorama sobre a sinergia entre reguladores e setor regulado para a facilitação e acesso à regulamentação de dispositivos médicos. Então, bom, o panorama atual dos RACs de dispositivos médicos evidencia uma atuação integrada e complementar entre Anvisa e Inmetro, cada qual dentro de suas competências regulatórias. A sinergia entre as agências tem buscado harmonizar requisitos técnicos, evitar sobreposições e aumentar a previsibilidade regulatória, especialmente para dispositivos que envolvem segurança sanitária, avaliação da conformidade e conectividade. Essa coordenação é fundamental para fortalecer a eficiência regulatória e apoiar a inovação segura no setor de dispositivos médicos. Para o palco, eu chamo Hércules Antônio da Silva Souza, chefe da Divisão de Regulamentação e Qualidade Regulatória do Inmetro, doutor em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com formação em Física Médica, atua como pesquisador em Metrologia e Qualidade, com foco em avaliação da conformidade. Em segundo, para compor o nosso painel, eu convido Juliano Ascioli Tesser, gerente substituto da Gerência de Tecnologia e Equipamentos da Anvisa, engenheiro mecânico com mestrado em Engenharia de Materiais, atua na regulamentação de equipamentos para a saúde desde 2007. E para moderar esse painel, eu convido a Débora Ferreira, gerente sênior de assuntos regulatórios para o Brasil e Conisul, na Boston Scientific, farmacêutica com mais de 16 anos de atuação em dispositivos médicos, lidera estratégias regulatórias e atua ativamente em advocacy junto a associações da indústria. Som. Quase boa noite, né? Eu estava comentando que é a trilogia do Inmetro, né? O Inmetro Retorno, o Inmetro Contra-Ataca. Bom, muito obrigada, doutor Hércules e doutor Juliano, por estarem aqui novamente. A gente vai falar mais uma vez sobre um tema que, ao mesmo tempo, é histórico e extremamente atual. Hoje nós vamos discutir a sinergia entre reguladores e o setor regulado na regulamentação de dispositivos médicos, especialmente no contexto da certificação de conformidade, em que a gente convive com mais de uma autoridade. Então, essa é a ideia. Aqui, nesse contexto que a gente é duplamente regulado, ou como o doutor Anderson comentou, às vezes triplamente, né, quando a gente tem o combo, eu falo assim, o combo perfeito, Inmetro, Anatel e Anvisa, né? Às vezes a gente tem essa situação. O contexto da certificação Inmetro é que a gente tem a Anvisa. A Anvisa ela determina quando um dispositivo médico requer a avaliação da conformidade Inmetro. Essa etapa, então, ela passa a ser mandatória, tanto para a obtenção do registro quanto para a manutenção dele. E aí, nesse modelo que a Anvisa determina e define quais são os produtos que vão passar por certificação Inmetro, a gente tem, então, o Inmetro determinando o como, né? Como isso vai acontecer, qual o modelo aplicável, se a gente vai ter ensaio de tipo, se a gente vai ter avaliação por lote, se vai precisar de auditoria periódica, né? Nesse mesmo contexto, a gente tem aí os OCPs e, como a gente viu aqui também no painel anterior, nós temos também os laboratórios. Então, muitos atores envolvidos e, portanto, muitas dúvidas, né, podem surgir no meio disso. Além disso, um outro ponto importante para essa discussão é que existe essa dependência cronológica, né? A certificação ela é um pré-requisito para o protocolo do dossiê junto à Anvisa. É um fato, gente, que nós tivemos muitos avanços nos últimos anos, né? O doutor Hércules comentou do RGCP, mas antes do RGCP, desse trabalho de simplificação, nós tivemos um resultado muito importante, que foi a própria Portaria 384. Se alguém aqui entrou no mercado em 2020, não sabe o que era antes, né? Então, assim, a Portaria 384 ela trouxe realmente muitos avanços, muitas simplificações, e isso foi graças à construção entre indústria, Inmetro e Anvisa. Foi um trabalho bem colaborativo.
E aí é justamente sobre esses avanços, sobre esses desafios e essas perspectivas futuras que a gente vai conversar hoje. Então, para a gente iniciar, eu queria ouvir, nós vamos ouvir algumas considerações iniciais. Primeiro, o doutor Juliano, acho que faz sentido, porque a Anvisa que determina, né, a necessidade da certificação, e depois o doutor Hércules, e depois passaremos para as nossas perguntinhas. A gente vai trocar, porque a apresentação que está aqui é a do Inmetro, tá? Então, vamos lá. Quem manda é a Débora, Márcio, não é você. Gente, boa tarde mais uma vez para todo mundo, quase boa noite, né? Manifesto, antes de tudo, mais uma vez gratidão a Abimed, o Márcio Godoy pelo convite, é um prazer estar aqui, mais uma vez para conversar com o Juliano e também com a Débora, em nome da instituição. É muito bom estarmos juntos para falar desse assunto tão importante, que é a sinergia, que já vem sendo construída há muito tempo entre os dois órgãos, as duas instituições, mas que a gente entende sempre que há um ambiente para aperfeiçoar, para aprofundar, para melhorar essa relação. Essa daqui é da Anvisa. Ah, não, é que a Débora... Como então, a Débora, desculpa. Não, como a Débora determinou, agora vai o... Então, já fiz minhas considerações iniciais e agora o Juliano fala. É isso. Simples assim. Vamos embora. Parabéns, Hércules, pelas palavras. Boa apresentação. Vamos lá, gente. Boa tarde mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Márcio, Débora, pelo convite, a oportunidade de a gente estar falando aqui sobre esse programa aí de avaliação da conformidade de dispositivos médicos na Anvisa. E agora a gente está na nossa segunda etapa, que foi proposto, mas para a gente falar um pouco dessa sinergia, né? Ou seja, de como o Inmetro, a Anvisa trabalham em conjunto para estar publicando e colocando esses atos normativos aí vigentes no mercado brasileiro. Então, eu vou... acredito que são 5 slides aí, muito resumido do que a gente tem feito. E eu acho que depois é mais um papo, né? E a gente discutir sobre esse processo. Então, na apresentação passada, eu falei mais sobre os requisitos específicos, né? Os atos normativos que exigem por parte da Anvisa a exigência do certificado. E agora mais falar do programa, né? Então, é algo que já vem, isso a gente, em várias apresentações sempre mostra isso, não é algo novo. Para quem está hoje no mercado de dispositivos médicos, esses produtos que são certificados Inmetro, né? Apesar de que não é um certificado do Inmetro, é um certificado de um OCP acreditado ao Inmetro, né? Mas ficou comumente falado como certificados Inmetros. Isso já vem bem antes, ou seja, vocês terão uma ideia, a gente tem o nosso primeiro regulamento na Anvisa, que a Anvisa foi criada em 99, a gente tinha uma RE, que era 444, e aí a gente começou o processo de certificação junto com a Anvisa, mas mesmo antes da Anvisa, que era a Secretaria de Vigilância Sanitária lá do Ministério, já existia o programa, que era no contexto do Complexo Industrial da Saúde, que começou esse processo em parceria com o MEDIC, de pegar o detentor do conhecimento todo do processo de avaliação da conformidade, que era o Inmetro, né, vinculado ao MEDIC, e avaliar alguns dispositivos médicos. A gente começou muito tempo atrás com alguns equipamentos mais específicos, né? E aí, no decorrer dos anos, com a criação da Anvisa, veio a RE 444, eram alguns segmentos só, e à medida que o ano foi passando, a gente foi aperfeiçoando o regulamento, aumentando o escopo, e aí, hoje, talvez da área de eletromédicos, a gente aumentou aí um espaço bem significativo, principalmente em meados de 2011, quando a gente incorporou a norma geral, que é a norma IEC 60601, porque até então a gente exigia certificação somente para algumas normas particulares, foi mostrado aqui na apresentação anterior, algumas normas particulares. Quando a gente incorporou a norma geral e colocou aí um escopo bem maior no âmbito
da norma IEC 60601, né, que é o Grande Guarda-Chuva. A gente aumentou o escopo e a gente incorporou outras normas que não só da IEC, como da ISO, cadeiras de rodas, alguns equipamentos, por exemplo, da área odontológicas, né, essas peças de mãos odontológicas. Então, a gente acabou aumentando e cada vez mais aperfeiçoando. Então, isso é algo que não é novo. Para quem ontem mesmo, Hércules, eu recebi um questionamento que era assim, a pessoa perguntando, a Anvisa já começou a conversar com o Inmetro para harmonizar os regulamentos? E aí eu tive que explicar, a gente já faz isso há anos. Há anos a gente faz isso. E aí, esse primeiro slide é só para mostrar que isso já veio de uma portaria de 94, que depois foi evoluído para uma portaria de 2009, em que existia essa parceria entre o Ministério da Saúde e o MEDIC, envolvendo a Anvisa e Inmetro, e que continua até hoje. E aí, isso é mais para explicar a questão das comissões. Então, assim, para vocês terem ideia do contexto, e aí eu posso ser a testemunha do que eu participei da evolução de alguns requisitos. Na área de eletromédicos, que é a área que eu sempre trabalhei, a gente tinha... existia a portaria, se eu não me engano, era 350 de 2010, do Inmetro, em que trazia, né, o processo de avaliação da conformidade. E aí teve talvez, a grande mudança quando a gente migrou para a portaria 54, de 2016. Por que isso? Porque a lógica de ensaios pela norma 60601, ela teve uma mudança drástica no conceito. Ela incorporou a questão do gerenciamento de risco. E isso foi, talvez, o fundamental para que começasse a mudar o processo de avaliação da conformidade. Então, a discussão, vocês terem ideia, na época da 350 de 2010, a Vivian, que é hoje a nossa gerente geral, ela participava já dessas discussões com o Inmetro. Quando a gente começou a incorporar isso, mudou a lógica dos ensaios, né, que você não tinha que atender, cara crachá os requisitos do ensaio da norma, e sim baseado em gerenciamento de risco, isso teve que ser incorporado no RAC do Inmetro. E a gente, inúmeras, eu perdi a conta de quantas vezes a gente ia para o Rio discutir isso junto com a indústria, junto com os atores, quantas e quantas vezes a gente vinha aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, ali onde é a BIMO, discutir também com os laboratórios, os OCPs. Foi onde surgiu a Portaria 54, 2016. Depois, teve a necessidade, aí um pleito muito mais da indústria, né? Eu acho que o Hércules pode falar mais disso, de ter algumas mudanças na Portaria 384, que também, várias vezes a gente se reuniu, isso, aí eu dou total crédito ao Marcelo Carvalho, que trabalhou incessantemente aí nessa portaria, mas sempre com a nossa participação, ou seja, é algo que já existia e continua existindo. A Portaria 321, 2010, era algo que era uma comissão, e depois o Hércules pode falar melhor, que era instituído pelo próprio Inmetro. Era uma portaria que instituía uma comissão e que isso fazia que fizesse com que formalizasse essas reuniões. Acontece que houve o processo de revogaço, que no governo anterior, que várias portarias foram instituídas e se perdeu essas reuniões periódicas que a gente tinha, que era extremamente produtiva, né? E aí a gente, no decorrer do tempo, foi entendendo os anseios da indústria, dos OCPs, dos laboratórios. A gente, como Anvisa, entendeu que a gente poderia muito bem conduzir isso, tentar conduzir, né? Talvez não com uma formalidade de uma portaria instituída, mas a algo que minimamente se discutisse entre os atores e que se fizesse registros através de atas e registros das reuniões, são gravadas. Então, a gente, a partir com a ideia de manter esse modelo da portaria, então a gente decidiu, a Anvisa, começar a voltar a essas reuniões periódicas. Em 2024, eu acho que foi quando a gente começou, né? Então, a gente fez que
o objetivo principal é isso, alinhar e harmonizar temas relacionados à operacionalização, implementação e melhoria das atividades relacionadas aos programas de avaliação da conformidade. No caso aqui, de equipamentos. Participantes, Anvisa, OCP, laboratórios, a indústria, o ABNT e o Inmetro. Era o que a comissão fazia. A gente só retomou os trabalhos. Iniciamos em 2023, desculpa, não foi 2024. 2023 fizemos 6 reuniões, 2024 5, 2025 6 reuniões e agora, esse ano, já fizemos 2 reuniões. Eu acho que as reuniões estão sendo produtivas. A indústria talvez é a que pode estar falando isso. Eu acho que o fato de você conseguir harmonizar entendimentos, inclusive quando você trabalha numa gama de produtos tão amplos, é fundamental você estar alinhando isso com as partes envolvidas no processo de avaliação de conformidade. E esse modelo também por um desejo também da indústria, e que a gente entendia que era importante, também para a área de materiais. Então, a área de materiais também na mesma linha de modelo dessa portaria. Começou essas reuniões ano passado, já teve uma reunião em 2025 e agora em 2026 já tiveram 2 reuniões. As reuniões são sempre online, né, mas já vou dando aqui uma vontade de fazer já uma reunião presencial pelo menos uma vez por ano, eu acho importante, com todos os atores envolvidos. Já falei com o Anderson, com a Viva, que eu acho que é importante. E a gente institui isso como uma rotina do processo. E eu acho que todos ganham com essas reuniões. Não há nenhum problema, a Anvisa, como o órgão regulador, conduzir isso e fazer isso, eu acho que perfeitamente viável. E que bom que o Inmetro entendeu a importância disso. Agora, o Inmetro cada vez mais presente, né, Hércules? Que também é fundamental. E é isso. Eu acho que da questão da sinergia, a gente sempre teve, continua tendo, e a ideia é continuar tendo, como sempre teve nas discussões de futuros RACs, futuras resoluções que tenham algum impacto. A gente sempre trabalha em envolver o Inmetro nessas discussões, e eu espero a gente continuar sendo assim, como sempre foi. Então, da minha fala era mais isso. Muito obrigado. Então, eu ia fazer uma brincadeira aqui. A sinergia é tão boa que o Inmetro ia apresentar o material da Anvisa e a Anvisa do Inmetro, tá vendo? O pessoal montou aqui para fazer essa sinergia na apresentação, inclusive. Acho que assim, eu vou muito repetir tudo que o Juliano já falou. Essa história não é de agora, ela é muito antiga. A relação do Inmetro com a Anvisa sempre foi de muita parceria, de muita sinergia, de muita participação para que as decisões tomadas, seja pelo regulamentador, seja por quem provê o esquema de avaliação da conformidade, seja feita de maneira conjunta. Então, essa sobreposição de competências regulatórias, ou mais de um regulador, mais de uma autoridade reguladora, nesse caso aqui não é uma coisa que acontece de uma forma que não seja amigável. Então, é bom deixar essa mensagem muito clara aqui. A gente vem construindo essa parceria e ela tem todos os elementos para se aprofundar. A minha ideia aqui é fazer só um pequeno freio de arrumação para lembrar para vocês qual é o papel do Inmetro nesse contexto. E aí eu queria fazer uma certa propaganda também de como é que a gente está organizado hoje para atender demandas, seja da Anvisa, seja da NTT, seja do MAPA, seja de qualquer outra autoridade regulamentadora que tenha uma interface conosco. A gente faz isso por uma série de outros regulamentadores, porque, como vocês já sabem, o Inmetro tem uma série de competências diferentes como instituição. Então, esse é um elemento que é sempre muito difícil para quem está fora entender, e eu vou chamar a atenção de novo para isso. Nós temos uma competência na rastreabilidade meteorológica, inclusive ontem foi o Dia Mundial da Meteorologia, ontem foi o dia em que a gente comemora a meteorologia, teve um evento super importante no Inmetro, porque o guardião dessa coisa toda da meteorologia no Brasil é o Inmetro. Nós temos uma área científica voltada também para aplicação às ciências da vida.
Nós temos a acreditação, que é aquela interface que você conhece bem, que a gente reconhece a competência dos organismos de avaliação da conformidade para a realização das suas atividades. Isso é feito pelo próprio Inmetro, que é um outro braço de atuação da instituição. Portanto, o Estado brasileiro optou por um modelo onde apenas um órgão faz o papel de acreditador. Nós também somos ponto focal para questões da OMC. O Inmetro também tem uma interface nessa área. E nós temos duas autoridades regulamentadoras. Uma na área de metrologia legal, balança, instrumento de medição, posto de gasolina, pré-embalado, e a área voltada para a regulação de produtos e serviços, da qual eu faço parte. Nessa área aqui, nós somos um regulamentador residual. Significa dizer que a gente faz aquilo que não é da competência legal dos outros regulamentadores. Então, é isso mesmo. O que sobra, eu não gosto dessa expressão não, porque dá a impressão de que a gente não está fazendo uma coisa séria, mas o que não é da competência dos demais pertence, então, ao Inmetro nessa área de atuação. E aí está lá os aspectos legais que a gente tem que cumprir para essa área de atuação: segurança, proteção da vida, do meio ambiente, previsão de práticas enganosas de mercado, e também os objetivos regulatórios que a gente tem que cumprir. Eu não quero me delongar aqui, é só para você entender que eu estou falando dessa área de competência. E aqui, nós temos uma estrutura hoje lá na diretoria que contempla essas áreas aí, né? Eu sou o chefe da divisão de regulamentação e qualidade regulatória, onde nós realizamos essas atividades aqui. Nós desenvolvemos e aperfeiçoamos medidas regulatórias e esquemas de avaliação da conformidade. Temos que classificar risco de produtos e serviços, fazemos a IR, fazemos a ARR e também damos assessoria para quem quer usar a ferramenta de avaliação da conformidade no Brasil. Então, a mesma equipe faz tudo isso aí. E hoje eu tenho uma equipe de 29 pessoas que tem que dar conta de tudo isso aí. Portanto, a gente está falando aqui, hoje meu estoque de regulamentação gira em torno de 150 regulamentos, que cobrem 600 produtos. Além disso, eu também tenho que dar o suporte para aqueles esquemas de avaliação da conformidade que não são da minha competência, entre os quais se inclui o da Anvisa. Você entende o que eu estou falando? Então, nosso papel aqui é o papel de prover o esquema para um outro regulamentador e contribuir com a competência legal regulatória dele. Inclusive, vale lembrar aqui que quem torna o nosso RAC compulsório é a Anvisa. Não somos nós do Inmetro, porque, de fato, o caráter compulsório é prerrogativa exclusiva do regulamentador do tema. Então, só para vocês lembrarem que o nosso papel na interface com a Anvisa se restringe a essa área de atuação como provedor de esquema de avaliação da conformidade. Eu queria fazer até um adendo aqui. Outros regulamentadores entendem que não precisam dessa ajuda, dessa parceria com o Inmetro, como, por exemplo, a Anatel. Eles têm esquemas de avaliação da conformidade criados por eles mesmos, porque nós não temos exclusividade nessa ação. Embora, de verdade, o Inmetro tenha uma expertise longa, reconhecida, que pode ajudar nesse sentido, mas a gente, portanto, provê para aqueles que eventualmente criam essa sinergia conosco. E no caso da Anvisa, a sinergia tem sido muito exitosa, só para deixar isso claro. Mas só para vocês entenderem qual é o nosso papel nesse contexto. A gente é o provedor e temos a parceria, então, nesse esquema de avaliação da conformidade. Além disso, para terminar aqui a minha fala, esse é o nosso esquema aí do processo regulatório. E está faltando coisa aí, tá, gente? Eu não vou esgotar aqui, não quero apresentar isso para vocês, mas para vocês perceberem como tem várias entradas que a gente tem que dar conta e várias coisas que a gente tem que reconhecer e alinhavar nesse ciclo regulatório, que passa pela análise, passa pelo desenvolvimento, passa pelas ações pré-mercado e também o controle de mercado para essa competência que eu já fiz menção e, eventualmente, também para incluir esse apoio aos esquemas de avaliação da conformidade de outros regulamentadores. E aqui está um bom exemplo de como é que isso acontece hoje na prática. A gente tem uma fase de triagem, análise, execução e rotina. Essa é uma imagem que você deve ter percebido, vem da IA. A gente tem usado muito IA para apresentação, não é isso? Então essa daí vem daí também, é para ajudar um pouco a organizar o cenário daquelas informações que tinha no slide anterior. E eu fecho lembrando que recentemente, até para dar previsibilidade, uma certa racionalidade nesse processo, organizar também um pouco o esforço que a gente tem para atender, nós publicamos uma agenda regulatória,
que é uma boa prática que a gente incorporou mais recentemente no Inmetro e que nos ajuda também a organizar melhor as nossas entregas. Essa agenda está publicada, 210, de 8 de abril desse ano, e a gente tem lá um conjunto de objetos que a gente vai perseguir pelos próximos anos, 2026, 2027. Chama atenção para o fato de que não tem nenhum hack da Anvisa aqui ainda. Né? Ainda, você deixa claro ainda, porque a nossa agenda passa por atualização. Ela será atualizada no final desse ano e possivelmente nós poderemos incluir objetos aí que estão nessa parceria, nessa sinergia com a Anvisa. Então aqui estão os objetos que a gente vai fazer análise de impacto regulatório com os anos de entrega, objetos que a gente vai ter que desenvolver, novos objetos para serem regulamentados, refrigerador de ar comercial, pneu para veículo pesado e por aí vai. Objetos que a gente vai ter que aperfeiçoar, então aí a lista de objetos que passarão por aperfeiçoamento. Chama atenção para o RGDF, que é um requisito geral de declaração do fornecedor, semelhante ao SGCP, mas que conversa com quem usa a ferramenta de declaração do fornecedor. Está aí a lista de aperfeiçoamento. Se você quiser contar, são 53. Lista de consolidados, a gente também vai consolidar alguns atos normativos. Isso tudo está lá previsto na agenda para ajudar, inclusive, os setores regulados a entenderem o que a gente está realizando na nossa competência legal e na ajuda a outros regulamentadores. Está aí também a avaliação de resultado regulatório, porque a gente também tem que realizar de tempos em tempos esse trabalho. Então, os objetos que serão contemplados ainda em 2026. E por isso eu termino agradecendo. Para apresentar a agenda, eu queria aproveitar para dizer que essa sinergia passa pela agenda, passa por esse cronograma que a gente precisa considerar nas atividades, então, do Inmetro nesse contexto. É isso. Muito obrigado. Bom, muito obrigada pelas apresentações. Acho que elas já fizeram aí um bom terreno para a nossa discussão. A primeira pergunta, na verdade, o Juliano já me mandou de volta, porque era quais são os principais ganhos da sinergia Anvisa e Inmetro do que ela já entrega hoje, né? Ele me mandou, acho que a indústria vai saber dizer melhor. E eu posso dizer um pouco, né? Eu acho que eu mesma já senti os benefícios dessas reuniões. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Ela está pipocando, né? Vamos tentar trocar. É o quê? E olha que eu falo em cima, hein? Eu sei usar o microfone. Bom, quais os principais ganhos que a sinergia Anvisa e Inmetro já entrega hoje, né? Como indústria, no passado a gente tinha as comissões que elas eram estabelecidas por lei, né? Que a gente deveria fazê-las, e elas já traziam muitos benefícios. E, assim, mérito também, acho que do Juliano, de trazer de volta essas reuniões. Ele puxou as reuniões que a gente tem aí a presença do Inmetro, dos OCPs, laboratórios e da indústria também. A gente tem a oportunidade de trazer muitos temas e de resolver questões que a letra da portaria não resolvem, né? Então, assim, a gente tem um texto que é um texto prescritivo, é um texto longo e, às vezes, não é fácil interpretá-lo, né? Então, essas reuniões nos ajudam muito a resolver esse tipo de questão. Acho que hoje... Eu acho que é uma questão de frequência, não? Eu acho que hoje as reuniões que a gente tem são os principais... Tá aí o principal ganho, né? Da sinergia Anvisa e Inmetro que a gente tem. Mas a gente sabe o ganho. Eu queria trazer um pouco, talvez, dos desafios, né? Então, nessa rodada de perguntas, para o Dr. Juliano, eu queria entender, no contexto da certificação compulsória, aí determinada pela Anvisa, quais os pontos são desafiadores nessa manutenção do alinhamento contínuo com o Inmetro, né? E onde esse alinhamento ele é mais importante para essa consistência de interpretação. E para o Dr. Hércules, sob a perspectiva do Inmetro, como você bem colocou, como não regulador primário da maior parte dos dispositivos médicos, acredito que um ou outro, né, entra aí no escopo do Inmetro, quais os desafios que o senhor enxerga nessa coordenação regulatória? E aí, se puder trazer um pouquinho dessa questão da CEGECRE, da DICONF, o OCP no meio de tudo isso, o laboratório também.
Bom, eu vou dar um pouco de testemunho da parte de eletromédicos, talvez que eu tenha participado mais ativamente, né? E não tanto na área de materiais, que tem o RAC próprio lá deles, da área de materiais, e tem as RDCs também. Mas o que eu tenho percebido do ponto de vista da portaria 384, que é a última, é que eu acho que ela foi feita num êxito muito positivo. E, à medida que a gente foi feito as reuniões, porque eu estava comentando com o Hércules, as reuniões periódicas, ela tem também um objetivo de a gente enxergar o que está se passando na ponta ali, do tratamento do fabricante, fornecedor com o OCP, junto com o laboratório, e às vezes a gente não vivencia. E a grande maioria que se percebe eram realmente interpretações que se dava em determinado momento que não havia essa harmonização. Então, eu acho que, às vezes, não é o regulamento que está errado, é a forma que se interpreta e que, às vezes, uma simples... a SEGEC tem um mecanismo aquele circular, como é que chama? Eles mandam para os OCPs, algo que é mais no sentido de orientar e ou harmonizar entendimento que está lá no RAC, né? que a Adconf teve. Então, eu acho que a percepção que eu tenho era muito mais divergências de interpretação nos requisitos e que a comissão ajudou muito a harmonizar isso. E, às vezes, lógico, uma simples reunião não é o suficiente, porque, assim, há sempre o temor, vamos lá, por parte dos OCPs, em que passam por auditorias pela SEGEC. E, então, isso já foi nos questionado, inclusive, em reunião. Mas, sinto muito, Juliano, mas a sua ata da reunião não é um mecanismo garanta. Então, mas até isso, a gente foi aprendendo que, nesse processo, a partir de uma provocação, de uma conclusão de uma ata, a gente pode provocar o próprio SEGEC, no caso, nem a Adconf, em que se faça fiscalização. Isso eu estou dizendo quanto trabalhando na interpretação de um RAC específico, no trabalho com o OCP e no processo de avaliação da conformidade, né? A partir do momento que o problema passa a ser o produto, aí a responsabilidade é nossa, como bem Hércules falou, que nós somos o órgão regulamentador e que aí o problema com o produto no mercado é a Anvisa que tem que tratar. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, Débora, eu acho que, não sei se era bem isso que você queria, mas, na minha visão, essas comissões têm esse... Eu acho que o que eu percebo é que era a questão da interpretação que se dava e que isso, você acabou harmonizando isso no mercado. E aí isso é salutar para todas as partes, né? Essa talvez é a principal percepção que eu tenho tido. E acaba trazendo à luz certas coisas que a gente não conseguia enxergar antes, né? Que, por exemplo, essa questão da SEGEC ela é muito importante, e aí já conectando com a sua fala depois, a gente sente muito receio do OCP, né? Porque é a Adconf que estabelece o como, né? Mas quem audita é a SEGEC, né? Então, o comentário do Juliano ele é muito pertinente, porque realmente a ata vai proteger ele com a SEGEC, não sei. Mas é o mecanismo que a gente tem hoje, né? Mas isso acaba trazendo à luz que a gente precisa cuidar disso, dessa relação SEGEC, de Conf, Anvisa, DIREC, né? Então, e o teto regulado no meio disso, né? Que é quem está puxando, porque a gente precisa fazer acontecer, né? Então, eu acho que o Juliano já tocou na questão das comissões técnicas, da importância delas, retomar essa atividade e colocá-la de novo como parte da solução dos problemas que a gente tem enfrentado, eu acho que é formidável. O Inmetro é muito interessado em dar continuidade, participar, contribuir com essa discussão. Acho que o Juliano já contemplou essa questão. Eu queria aproveitar para fazer algumas observações nessa linha dos desafios que temos
para essas questões envolvendo a nossa posição como Inmetro dentro do contexto de oferecer os esquemas de avaliação da conformidade para a área de dispositivos médicos em geral, né? A primeira coisa importante para a gente sempre lembrar, me parece que eu estou aqui pregando para convertidos, né, é que o sistema ele se apoia em confiança. É isso. O sistema se apoia em confiança. Então, a gente pressupõe que os atores do sistema vão fazer aquilo que está previsto que eles façam. E aí, veja, esse é um elemento que a gente não consegue, é o imponderável que a gente não consegue fugir dele. Os mecanismos lá de auditoria feitos pela SEGECRE, né, estão sempre baseados no fato de que quem está querendo se acreditar assume para si a responsabilidade de cumprir o papel definido, estabelecido por aquilo que a acreditação dá para ele como competência reconhecida. Então, esse é um elemento que eu não posso me pronunciar, mas as auditorias são uma ferramenta que a gente usa para, eventualmente, intervir no processo e impedir que irregularidades sejam cometidas. Por parte do regulamentador, a gente também tem preocupações de que, de fato, essas questões que apareçam no mercado envolvendo organismos de avaliação da conformidade acreditados estejam, de fato, sendo acompanhados de perto. E aí, o nosso papel como regulamentador, eventualmente, é provocar a SEGEC para fazer essa informação ser avaliada por eles. A gente tem isso como rotina da nossa área. A gente recebe esse tipo de denúncia, suspeita, problema, e nós encaminhamos essa questão para ser tratada pelo fórum competente da acreditação. Quando a gente fala do lado de cá, que é a questão de ampliação da cartela de dispositivos médicos, né, que hoje está num número ainda muito, talvez, aquém do que o mercado gostaria de ter, eu faço duas observações que eu julgo importantes. A primeira é, nós usamos apenas uma única ferramenta para esse tipo de produto no Brasil, que é a certificação, que é a ferramenta mais pesada para o processo. E aí é uma provocação mesmo, né? Até que ponto a gente precisa, de fato, utilizá-la como a única ferramenta, a única alternativa possível como ferramenta de avaliação da conformidade? Como é que está essa experiência fora do Brasil? Existe declaração do fornecedor associada a esse tipo de objeto, a esse tipo de dispositivo? Nós, como regulamentadores, temos um olhar sobre isso que pode ser considerado nessa discussão. Ou seja, a gente percebe que há uma tendência de sempre pensar que a ferramenta mais pesada é a única possível para resolver o problema identificado, e nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso é verdade. Então, pensar em outras alternativas aqui é uma boa discussão. É claro que é bom lembrar que a ferramenta de avaliação da conformidade não resolve problemas de fiscalização no mercado. São coisas diferentes, tá? A gente tem uma ferramenta para atender requisitos técnicos exigidos compulsoriamente, mas o mercado não se resolverá em termos de fiscalização porque eu usei uma ferramenta mais robusta. Em geral, a gente faz essa confusão. Tem que aumentar o grau de exigência. Só vai aumentar o grau de exigência para quem está fazendo certo. Quem faz errado vai continuar fazendo errado com certificação, com declaração do fornecedor, com inspeção, com qualquer ferramenta que você use. Você entende? Vamos entender isso, porque o nosso olhar talvez seja importante pensar um pouco sobre isso no contexto de dispositivos médicos. Esse é um elemento importante para mim. O outro elemento que eu traria para a discussão, nessa linha de pensar lá na frente, sem nenhum compromisso que a gente vai caminhar nessa direção, tá, senhores? Não saiam daqui dizendo que o cara do Inmetro falou, calma. Anotei tudo e vou botar no jornal, eu minto, eu desminto tudo. Estou brincando. É só para dizer que é uma reflexão que a gente faz lá no contexto do nosso papel, como esse que provê o esquema de avaliação da conformidade. Há uma segunda iniciativa que ainda é embrionária no nosso contexto, mas que eu já queria trazer como uma parte também da minha resposta, que é a seguinte: nós estamos pensando, avaliando, estudando a designação de organismos de avaliação da conformidade. Se você pegar o RGCP, o primeiro grupo que a gente seleciona para fazer o trabalho é aquele designado pelo Inmetro. Nós não usamos designação até esse momento na regulamentação, que é a nossa competência, tá? Significa dizer que a gente vai estabelecer, de verdade, um ranking que vai dizer se aquele organismo está ou não adequadamente comprometido
para entregar o que está combinado. E eu tenho uma ferramenta como regulamentador para inviabilizar que aquele organismo continue operando se ele não tiver designado por mim. Ou seja, eu assumo um papel de interferir no processo diretamente, sem precisar passar pela SEGECRE. E essa é uma prerrogativa minha como regulamentador. Veja, esse é um caminho possível para talvez interferir de maneira mais efetiva em problemas desse tipo. Ou seja, eu tenho de antemão a prerrogativa de chamar aqueles organismos que eu designei para realizarem atividade, e a acreditação é o mínimo necessário. Não há como não ser acreditado, tem que ser acreditado, mas a acreditação não basta. Ela tem que vir acompanhada de uma designação dada pelo regulamentador do tema para a realização daquela atividade. Isso me dá uma ferramenta que eu posso usar para, inclusive, impedir que um determinado organismo continue operando, porque ele não está mais designado por mim. Esse é um estudo que a gente está realizando e que talvez poderia ser pensado também no caso daqueles programas que a gente provê para outros regulamentadores. Hoje essa competência está exclusiva àquilo que é da minha competência legal, mas esse é um assunto que a gente está começando a se debruçar sobre ele, e nós gostaríamos de, no futuro próximo, oferecer alguma coisa mais estruturada com relação a esse tema. Só para dizer isso para vocês, e termino a minha fala, outros setores que a gente regula, nós já estamos em problemas um pouco mais à frente, em que, lamentavelmente, vários organismos de avaliação de conformidade não estão operando como deveriam. E nós identificamos o problema, sabemos que ele existe, mas às vezes ficamos de mãos e pés atados e não poder tomar uma ação efetiva contra eles. Então, a gente precisa começar a pensar em outras maneiras de controlar o sistema, porque, lamentavelmente, a questão da confiança nem sempre tem sido observada da maneira adequada. É isso. Então, para apontar alguns caminhos, e eu falaria uma última coisa, desculpa, Débora, por favor. Se a gente quiser ampliar essa cartela de objetos para serem contemplados com provisão de esquema, isso tem que entrar via agenda. E aí, o Juliano sabe disso, mas queria compartilhar com vocês. A gente tem, portanto, análise inicial de demanda para essas demandas serem incluídas, a gente avaliar elas e, de fato, pensar se valeria a pena ou não essa interferência regulatória em termos de regulamentação. Esse caminho precisa ser considerado quando a gente fala de ampliar a cartela de dispositivos médicos regulamentados no país, ou mesmo de revisitar a ferramenta usada por aqueles que já existem. Essa discussão toda está agora num momento muito bom de ser feita, e a gente está muito disposto como regulamentador sinérgico, parceiro da Anvisa, para contribuir com essa discussão também. É isso. Muito bons pontos para a gente trabalhar. Sumiu, voltei, agora sim. Talvez eu possa olhar para cá, não sei. Ótimos pontos para a gente conversar aqui, muito sinérgicos, realmente pregando para convertidos. E eu quero falar um pouco desse primeiro ponto que você trouxe. Quando a gente fala de boas práticas regulatórias, e acho que a gente já está começando a entrar nesse tema, um dos pontos é a simplificação. Como eu comentei no começo da minha fala, a gente tem aqui uma dependência cronológica, né? Então, o tempo de certificação, registro sanitário, ele é cumulativo. Eu preciso passar por toda a certificação em metro. Eu considero aí 6 a 9 meses, mais ou menos, para uma certificação em metro. Depois, pelo menos 3 meses na Anvisa, que a GEquipe está indo muito bem, né? Muito obrigada. Parabéns, né? E aí, nesse contexto, eu queria saber se vocês vislumbram oportunidades mais concretas para a simplificação desse fluxo. E eu anotei aqui, e olha, não estava combinado, né? Mas, aqui, ó, está escrito. O doutor Hércules, uma vez, comentou comigo que a avaliação da conformidade, ela é a bala de canhão. A certificação é a bala de canhão. E aí, a minha pergunta é, que outras alternativas ou abordagens diferenciadas a gente poderia ter para explorar? E eu sei que você já fez a provocação, mas eu coloco ela de novo aqui também. Nós precisamos mesmo sempre do modelo mais rigoroso,
Já que a gente já tem a supervisão da Anvisa, ou será que já é o momento da gente olhar para isso? Será que a gente continua respondendo aquele problema regulatório? Será que aquele problema regulatório ainda existe, né? E a gente poderia avaliar outras abordagens? E se sim, quais poderiam ser? Primeiro, Juliano, ou quem quiser, enfim. Não tem uma resposta. Não. Mas é uma ótima provocação. Acho que tudo é viável na discussão, no processo. O testemunho que, do ponto de vista da agência reguladora, esse é um requisito que atende bem, é uma confiança que a gente tem do processo e que há uma garantia mínima e que, quer queira ou quer não, agiliza o processo de análise desses processos, desses produtos na área de registro da Anvisa. Há também esse aspecto, que esses 3 meses, pode ter certeza que tem uma contribuição grande para esses produtos que são certificados. Mas eu acho que a agência está aberta para qualquer tipo de discussão e avaliação. A gente já conversou internamente em alguns modelos, dentro, por exemplo, do aspecto de produtos de baixo risco. E aí um pouco da linha da declaração. Mas isso tudo pode ser discutido. Quanto ao processo de simplificação dos regulamentos, ou dentro da perspectiva de entrar nessas boas práticas regulatórias, envolvendo a IR ou não, e eu acho que vai chegar um momento que, quando realmente, de fato, for ter que aperfeiçoar, se for o caso de algum requisito do Inmetro, a Anvisa vai ter que participar desse processo, é lógico, porque é o órgão regulador. De que forma vai ser feito isso, eu não sei ainda. A presença do Flávio era importante, né, que infelizmente não pôde, mas era a ideia da ABMED trazer o Flávio, né, lá do MEDIC, porque ele tem um conhecimento muito grande dessa parte de boas práticas regulatórias. Ele é, inclusive, servidor da Anvisa e foi cedido há muito tempo, então essa incorporação desse processo de avaliação das boas práticas regulatórias começou com ele dentro da Anvisa, que já está bem consolidado, e ajudaria, e eu acho que ele vai ter um papel importante de justamente entender em que momento os dois órgãos que trabalham em comum, com um regramento, trabalhar nesse processo de evolução. Mas isso eu acho que é quando chegar o momento, talvez. O Hercules acabou de mostrar que a agenda regulatória deles ainda não tem nada da área de dispositivos médicos, até porque até então não se precisou. A partir do momento que realmente se precisar, acho que o caminho aí já foi dado do ponto de vista do Inmetro, que é incluir na agenda regulatória, da mesma forma que é com a Anvisa. A gente abre, né, sempre a abertura para contribuições nesse sentido. E a partir do momento que tiver isso delineado, a necessidade de evoluir, vamos conversar. E se é algo que não, um modelo que pode ser melhorado, também vamos discutir isso. Eu acho que é perfeitamente viável. A portaria 384/2020, certamente, em algum momento, a gente vai ter que mexer com ela, porque o processo de certificação pela série 600 e 601 está aí em discussão na IEC lá fora, vai mudar todo o contexto. Eles vão incorporar a norma geral com todas aquelas normas colaterais, vai ficar uma norma só. Certamente vai mudar o processo. E isso vai afetar o regramento e vai efeito dominó. Mas isso é algo... A IEC está discutindo isso, aliás, quem nunca participou está convidado a participar. Existe a comissão de estudo lá da BNT, o CB26, que discute o que está sendo
aperfeiçoado em termos de normas técnicas, de dispositivos médicos. É uma comissão bem ativa, qualquer um pode participar. Eu acho importantíssimo a indústria participar disso, a indústria e laboratórios que estão lá, de fato, na ponta, executando os ensaios em cima daquelas normas. Isso vai ser mudado daqui a 3, 4 anos e daqui a pouco vai ser feito cascata. A gente, de repente, mudar a linha de raciocínio dos ensaios para eletromédicos, impacte no RAC, a gente tem que mudar, mas isso vai ser um momento oportuno para isso. O RAC, a 600 e 601, teve essa transformação muito grande, que eu citei aqui, foi em 2011, em 2010, desculpa, que incorporou o gerenciamento de risco, que provocou a grande mudança, que foi a 54, 2016, e isso vai acontecer. De que forma, quais modelos, eu acho que a gente está aberto para ouvir tudo, isso faz parte do processo. Agora, eu não tenho a resposta agora. Nem eu tenho a pretensão de responder inteiramente essa questão, não. Mas, muito alinhado com o que o Juliano já apontou, eu queria fazer algumas observações muito pontuais. A primeira é lembrar que boa parte dessa regulamentação que nós temos hoje vigente no Brasil, ela não foi acompanhada de uma análise de impacto regulatório. Essa ferramenta é muito recente. Nós incorporamos isso na nossa boa prática regulatória a partir do 10.411, que é de 2020. Então, veja, a gente tomou várias decisões na questão de intervir com regulamentos compulsórios sem que houvesse, de fato, uma delimitação muito clara de qual problema a gente estava tentando resolver. Então, quando você vai agora procurar avaliar se, de fato, aquele problema foi resolvido, a primeira pergunta é, mas qual era o problema? Qual era o problema? Porque esse é o primeiro ponto, né? A gente não tem um histórico de um acompanhamento para essas práticas da maneira como, lamentavelmente, poderíamos ter tido, mas não temos. Essa é a primeira, a realidade é essa. E agora nós temos uma outra ferramenta, que é essa que você já citou, da avaliação de resultado regulatório. Ou seja, depois que eu tenho um regulamento estabelecido, será que ele foi competente para resolver os problemas que eu tinha lá identificado no início do processo? E aí o decreto, inclusive, estabelece se você faz dispensa por urgência, em 3 anos de implementação do regulamento, você tem que fazer uma ARR. Nós temos um caso lá na nossa agenda. O que ajudaria a avaliar esse ponto. Veja, eu resolvi o problema e agora talvez a minha ferramenta que já resolveu o problema pode ser reavaliada. Esse é o desafio que a gente tem nessa área. E aí eu queria só fazer uma provocação de novo. Quem é o responsável por fazer esse trabalho é o regulamentador primário do tema. Juliano. Desculpa, Anvisa. O regulamentador primário do tema é que tem que fazer essa análise. E a gente pode, obviamente, contribuir, ajudar a participar desse processo. Então, esse é o meu primeiro ponto. Aí, quando você faz essa avaliação de resultado, ou faz uma avaliação de intervenção na medida, você pode elencar outras possibilidades para responder a sua pergunta. Que caminhos eu teria? E aí eu volto a lembrar, a certificação é o remédio mais amargo. Ele é o remédio mais duro, mais pesado. Mas há outras ferramentas possíveis. Uma delas é declaração do fornecedor. Nós usamos no Inmetro declaração do fornecedor, obrigando o fabricante, o importador, a fazer ensaios em laboratório acreditado. Isso também não é obrigatoriamente assim, mas nós fazemos dessa maneira. É uma outra forma de resolver o problema, aliviar um pouco a necessidade de um laboratório de terceira parte. Um ente externo, o próprio fabricante assume essa responsabilidade e declara essa informação com base no laboratório acreditado. Então, esse é um caminho, que seria uma dose um pouquinho menor. Não é tão amargo quanto a certificação, mas ainda continua sendo algum nível de exigência. Um outro nível de exigência seria presunção de conformidade. Eu estabeleço os requisitos técnicos e permito que o fabricante, o importador, assuma para si a responsabilidade de atender o requisito sem que haja um hack para dizer para ele como é que ele tem que fazer isso. Nós fazemos isso, por exemplo, em produtos têxtil no Brasil, em etiquetagem para calçados. É só o regulamento com o requisito técnico. Eu não digo para ele como é que ele tem que fazer aquilo. É responsabilidade dele cumprir o que está sendo exigido. Uma outra possibilidade, para terminar, é de fato permitir que
essa avaliação seja feita apenas no mercado. Aí é o nível mais amplo de flexibilização da regra. E eu sei, eu não quero assustar ninguém. Eu não estou dizendo que a gente tem que assumir e implementar isso no caso de dispositivo médico. Eu estou dizendo que existem outras abordagens que podem ser usadas pelo regulamentador para atingir a solução do problema que ele identificou. E veja, é importante a gente ter isso claro. Só que, lamentavelmente, a nossa cartela de regulamentos no Brasil se apropria apenas da certificação. A gente está, vou usar essa expressão com todo carinho, batendo barata com bala de canhão. E, às vezes, é uma situação que não precisa se utilizar da ferramenta da certificação. Então, a minha provocação é um pouco nessa linha, de que a gente tem outras alternativas. E agora seja um bom momento em que a gente está aplicando boas práticas regulatórias para revisitar essas decisões, reavaliá-las, estudar melhor a abordagem que a gente pode implementar. E uma última opção, eu termino com ela, é uma ideia também que está começando a ser agora produzida e usada no mundo. Regulamento com prazo de validade. Regulamento que, depois que cumprir o seu papel, não precisa mais ser mantido. Se você mudou o comportamento do fabricante, do importador, o comportamento agora está alinhado com aquilo que você deseja, por que você continua exigindo que aqueles que já cumprem permaneçam sendo punidos, exigidos nesse sentido? E eu sei que a gente precisa... Você está falando do mundo de Poliana. Isso não existe. Existe em alguns lugares do mundo essa abordagem. E ela pode ser pensada também como uma alternativa. Mais uma vez, a ideia é perceber que essa ferramenta pode ser usada de maneira diferente, a depender do problema que eu identifiquei e que eu quero resolver. É isso. Não, isso é muito bom, porque eu acho que faz... Você comentou várias vezes, é o momento, é o momento. Eu acho que faz parte da evolução do nosso sistema regulatório também, né? Talvez cada ponto do tempo, né, exigiu um certo tipo de abordagem, e agora é o momento da gente reavaliar e ver o que existe aí fora para a gente poder aplicar e ver se ele se aplica ao nosso contexto brasileiro também, né? Estamos muito alinhados, né, novamente falando aqui de boas práticas regulatórias e aí um pouco nessa coordenação institucional. Você comentou que é muito novo, né? Boas práticas regulatórias realmente é algo muito novo. Eu vejo que a Anvisa conduz, o Inmetro conduz. A minha pergunta é como conduzir juntos, né? Embora ali realmente, entendo que nesse caso, né, a avaliação do problema regulatório do resultado seria uma competência da Anvisa, mas resolver o como fazer isso é dos dois, né? Olhando para o futuro, como seria, na visão de vocês, o modelo ideal de boas práticas regulatórias no ambiente de múltiplos reguladores, né? Aqui no nosso caso seriam 2. Mas como que vocês veem que seria um modelo verdadeiramente integrado, Anvisa e Inmetro? Como que isso poderia ser conduzido? Eu vou começar com essa e vou deixar o Juliano complementar, porque tem poucas opções, eu vou matar todas elas aqui. Estou brincando. Me ocorre aqui algumas ideias assim muito na linha de perseguir isso, né? A primeira coisa que me ocorre é a gente não pode prescindir de utilizar a inteligência artificial para as nossas ferramentas serem mais robustas. Não dá mais, gente. A gente não consegue acompanhar toda a evolução que acontece no mundo do processo produtivo e ele refletir numa regulamentação adequada, alinhada com essa realidade. A gente permanece utilizando ferramentas analógicas para uma realidade que já é digital. Nesse mundo da regulamentação, é isso. Esse é um grande problema e um grande desafio que a gente tem pela frente. E veja, eu não estou dizendo que a inteligência artificial é uma bala de prata. Não é. Não é. Mas ela é uma ferramenta que a gente não pode mais deixar de utilizar na nossa construção de uma análise real da realidade do mercado, incorporando aquelas escolhas que são mais adequadas para essa realidade identificada. Então, a primeira coisa que eu diria é, o desafio para frente é a gente começar a trabalhar com essas ferramentas para elas nos ajudarem a ter celeridade, a ter conectividade com a realidade, a compreender o que está acontecendo no mercado e trazer essa informação o mais rápido possível para ser contemplado pela regulamentação vigente. O Inmetro está agora com um projeto em que a gente está ensinando uma IA a construir análise de impacto regulatório.
Então, eu estou aproveitando para fazer propaganda aqui mesmo. A gente está trabalhando com isso porque, de fato, é um desafio enorme esse negócio. E como é uma coisa recente para a nossa realidade, eu vou fazer a segunda provocação. Tem que entender essa ferramenta também, porque nem os regulamentadores compreendem tudo que está envolvido nela. É um desafio enorme usá-la de maneira adequada, resolver problemas, identificar esses problemas, nem sempre é tão fácil. A gente está experimentando agora uma parceria com o setor regulado para fazer uma AIR para 2 objetos, baterias de reposição para microeletromobilidade, está todo mundo usando agora, né, bicicleta elétrica, scooter, overboard, enfim, a gente está trabalhando com essa temática. E também um outro GT para falar sobre sistemas de abastecimento para veículos elétricos. Que também é um outro elemento que vai vir aí, vai expandir exponencialmente no Brasil. E a gente está chamando o setor regulado para nos ajudar com relação à construção dessa IR. É uma outra coisa que a gente precisa começar a compreender. Os regulamentadores não podem mais prescindir da informação que o setor regulado tem sobre a realidade do mercado, que vai nos ajudar a fazer escolhas adequadas. Então, essa parceria tem que ser construída nesse sentido. Não apenas o regulamentador, mas também o setor regulado, de fato, trabalhando com essa temática, entendendo a ferramenta e usando ela de maneira apropriada. E a minha última observação, nessa linha também de tentativas de soluções para o futuro, é que eu tive agora há pouco tempo em Brasília para participar de um evento que falava de EIA para regulamentadores. Para vocês terem um exemplo, já existe agora IA que consegue ler todas as contribuições que são dadas numa consulta pública, ela segrega isso em grupos e dá o argumento principal usado por aquele grupo. É um argumento jurídico, é técnico, e ela meio que quase que mastiga isso para a gente. Eu ganho celeridade, ganho em não ficar gastando energia nessa análise, e só para lembrar, um outro elemento que a gente não pode esquecer é o grupo cada vez mais enxuto de pessoas para trabalhar nessa área. Então, assim, a minha equipe são 29 pessoas para dar conta de tudo que acontece no Brasil inteiro. Você entende que eu não vou poder me dar ao luxo de ficar fazendo uma IR por 2 anos. Isso está fora de cogitação. Você viu que as minhas datas aqui são só de 1 ano. E ele tem que trabalhar com o tempo que ele tem, com as ferramentas que ele tem para entregar um estudo bacana. Então, esse é outro desafio. Somado a esse, para terminar, a ausência de dados consolidados no Brasil. Olha, não tem nada que seja mais desafiador no Brasil do que você arrumar dados consolidados sobre um determinado assunto. A gente não consegue, a gente não tem estruturação de dados. Aí, quando você vai fazer uma IR, você não tem evidências para tomada de decisão, o que também se torna um obstáculo quase hercúleo para você superá-lo e conseguir, de fato, ter uma informação qualificada para a tomada de decisão. Então, o futuro que a gente tem é cheio de desafios. E eu diria para vocês que a gente vai precisar demais do setor produtivo, do setor regulado, para avançar com essa discussão. É, de fato, isso que a gente tem enfrentado. E a gente sabe que essa realidade vai se impor. E a gente precisa incorporar tudo isso na nossa prática de regulamentação. É isso. Assim, Débora, se você for hoje avaliar uma avaliação do que hoje tem de requisitos da portaria, seja do Inmetro ou a resolução da Anvisa, para o processo de avaliação de conformidade, nenhum passou pelas boas práticas regulatórias. Nenhum. Porque na época não era exigido. Eu dei o exemplo aqui da RDC 549, 2021, que, na verdade, se você for ver o contexto dela, é a 27 de 2011. A gente fez ela em 2011, nem se pensava em ter a IR ou trabalhar com isso. Agora não, uma realidade. O momento que tiver para discutir eu estou falando no aspecto mais do RAC, que aí é um trabalho do Inmetro junto com a Anvisa. Estou falando nem das RDCs, porque a RDC já está, à medida que a gente tiver que mexer com resolução, isso já está incorporado, como seguir o rito das boas práticas regulatórias. A gente fez com a parte de software. Na época, quando começou isso, Hércules, lá na Anvisa, e a área técnica, você se assusta quando vai começar todo o processo de avaliação de conformidade. Você fazer uma análise de impacto regulatório não é fácil.
mas a gente conseguiu. Mesmo que tinha inúmeros problemas e desafios, porque a gente também não faz só isso, a gente faz muito mais coisas, principalmente que é a regulamentação de dispositivos médicos, a gente teve que se desbruçar em como fazer isso, e o exemplo foi, por exemplo, a de software, que não foi fácil. Mas a gente está ciente de que o momento que chegar, agora, de como vai ser isso, eu acredito que não teremos problemas. Se for um trabalho em conjunto, a gente vai fazer como sempre fez, mas delinear o que um tem que fazer o outro, isso aí eu acho que ainda tem que sentar no momento oportuno que tiver. Isso, se a gente conseguir se manter ainda esses modelos, do jeito que é feito, certamente agora, para novas evoluções, como eu falei da 384, na próxima que vier vai ter que ter todo esse rito e enfim, seguir o que hoje é exigido. E eu não desmereço de forma alguma as boas práticas regulatórias, ela é fundamental. Se você vê o histórico de RDCs que existe na Anvisa, desde a sua criação, existia um RDC que o cara pensava uma coisa e no outro dia publicava. Se você for ver na biblioteca das resoluções, tem coisa com erros ortográficos absurdos, assim. Saía a toque de caixa. E as boas práticas vêm no sentido de, primeiro, frear isso, e segundo, realmente faz sentido, né, você publicar esse regramento envolvendo todo o aspecto da indústria, do serviço de saúde, do paciente, da segurança, do pós-mercado, tudo isso tem que levar em consideração. É um desafio, mas eu acredito que a gente tem total condições de continuar nesse processo com mais desafios ainda. Isso aí vai ser, certamente, um grande. Isso me fez lembrar, só para terminar, Débora, que a própria análise de impacto regulatório, ela precisa prever alternativas, né? Isso é muito interessante, porque a ferramenta também está dizendo assim, ó, me mostra quais são as alternativas para resolver o problema e elenca para mim quais são aquelas que devem ser priorizadas na escolha. Veja, e uma das alternativas é não fazer nada. Não fazer nada é uma alternativa. Inclusive, medidas alternativas, que talvez conscientizar a população sobre a questão sem precisar fazer uma intervenção regulatória. É só para dizer que a gente precisa começar a utilizar mais outras possibilidades que estão previstas hoje nessas boas práticas regulatórias. Eu lembro que o Inmetro tem vários programas de avaliação de conformidade voluntários, né? Que são aqueles que a gente não torna compulsório, e, portanto, o fabricante ou importador usa se quiser. A gente tinha um de cão-guia. Aí nenhum cão se interessou. Morreu. Você entendeu? É isso, assim, às vezes a tomada de decisão não vem acompanhada de uma percepção de que aquele, de fato, é um caminho a ser trilhado. Então, às vezes a gente precisa reconhecer também isso. Existe uma palavra que a gente precisa começar a usar mais no Brasil, né, nessa área, que é desregulamentação. Pode ser que a gente tenha que descobrir assim, vamos desregulamentar, porque já resolvemos o problema. Ele já foi superado, ele já foi atingido. Mas veja, essa é uma discussão muito madura, que a gente precisa trazer para dentro desses fóruns e compreender que eles fazem parte também do nosso papel como regulamentador. Reconhecer que o problema não precisa mais da intervenção como estava posta até então. Mas veja, isso tudo tem que vir acompanhado de muita compreensão, de muito estudo, de muita avaliação dessa temática. É isso. Ai, gente. Saímos com tarefas de casa. Eu acho que esse é o nosso breve futuro, né? Que a gente possa colocar isso na agenda regulatória e que a gente possa revisitar todos essas certificações que a gente tem, né? Seringa, agulha, eletromédico. É da forma como a gente faz hoje, que a gente deve continuar fazendo? A gente deve regulamentar? Eu ouvi dizer uma vez que, na verdade, a primeira resposta será que eu devo fazer algo? Né? A primeira, né, que a gente tem que passar. Então, acho que ao revisitar isso, a gente vai poder pensar em diferentes abordagens ou se a gente realmente deve fazer algo. Né? Então, saímos com essa tarefa de casa.
E caminhando agora para o final, que acho que está todo mundo cansado, né? Eu vou passar a palavra para vocês, para considerações finais, e aí eu aproveito para pedir para que vocês compartilhem também com a gente algum tipo de orientação prática quando existe alguma dúvida da empresa. Eu falo com a Anvisa ou falo com o Inmetro, né? Se vocês puderem aí compartilhar e também dar as considerações finais, já agradecendo aqui a oportunidade de estar com vocês, a gente falando mais uma vez desse tema histórico e atual, né? Mas muito obrigada, acho que foi uma palestra muito boa aí. Então, mais uma vez agradecer aí pelo evento. Eu acho que a gente está sempre de braços abertos, está participando dessa discussão. Eu acho que ela é extremamente salutar dentro do processo. E assim, com relação à sua pergunta, assim, as dúvidas, a gente tem os canais oficiais, né, da Anvisa, que são, seja o Fale Conosco, seja o 0800, a gente tem o nosso Fala BR, que é a ouvidoria, quando é mais denúncia ou elogios, que são raríssimos. Eu trabalho eu sou o responsável em responder a ouvidoria lá da minha gerência. Eu estou há 20 anos lá, eu nunca recebi um elogio. Gente, por favor, entre lá e elogie o Juliano. Não, eu só digo agora. Isso porque a ouvidoria faz questão de dizer, né? É para denúncias, reclamações e elogios. Eu acho que já estava bom tirar aquele elogio. Já ali. pode tirar aquele usa mesmo, né? Não, mas brincadeiras à parte. Então, existem esses canais, né? Tanto a ouvidoria como o Fala Conosco. Eu acho que as comissões ela tem o sentido também de a gente ouvir os anseios da indústria e eu acho que é isso. Nessa linha de denúncias, às vezes a gente percebe um entendimento de onde passar ou para onde ou porquê. O que tem que deixar bem claro, eu acho que o Ernesto deixou assim, o produto é regulamentado pela gente. O problema desse produto no mercado é competência da Anvisa. Isso aí não tem para onde. Agora, às vezes, por exemplo, já recebi denúncias dentro do processo de avaliação da conformidade, que o OCP conduziu de uma forma errada, aí é mais dentro do programa. Faz a vistoria. Mas, fora isso, eu acho que está bem claro a competência de cada órgão e os canais existem. Da mesma forma que a gente tem esses canais de tirar dúvidas, a gente tem a Inmetro também tem os seus próprios canais, né? E existem as associações, onde representa a indústria, pode receber os anseios e a Abimed tem uma parceria, a Anvisa com a Abimed, por exemplo, tem uma parceria já há muitos anos, né? Mas eu acho que é mais isso. Então, eu queria também terminar agradecendo mais uma vez ao Márcio pelo convite, a Débora, o Juliano, é muito bom estar aqui. Acho que essa discussão é sempre muito rica, né, gente? É legal poder falar dessas coisas, apresentar esses caminhos, são as ideias que mudam o mundo, então a gente tem que começar a fomentar essa discussão de maneira adequada mesmo, para ela poder depois começar a ser incorporada, não só no discurso, como também na prática regulamentadora do Brasil. A gente tem um desafio enorme nessa área ainda, enorme. E eu acho que assim, se a gente puder começar a fazer isso acontecer, nem que seja iniciando um processo, optando por um case, um caso em que a gente possa implementar essa nova abordagem e gerar essa mudança de percepção do tema, já é um ganho enorme. Então eu diria que um fórum como esse, com gente qualificada como vocês, e poder conversar sobre isso de maneira bastante tranquila, já é por si só muito rico. E eu diria que se você tiver alguma questão envolvendo o entendimento do RAC naquilo que diz respeito ao programa de avaliação da conformidade, você procura o Inmetro. Mas se você está com dúvida na competência legal regulatória do objeto, procure a Anvisa. E se você não me entendeu, manda para o Inmetro que a gente manda para a Anvisa. Então, porque a gente recebe muito dessas perguntas e tal, e a gente assim, percebe que isso aqui quem decide é a Anvisa, a gente manda para a Anvisa. O mesmo vale também quando a Anvisa recebe alguma coisa
que nós é que somos mais competentes para responder e orientar. Mas os canais institucionais devem ser utilizados, tanto da Anvisa como do Inmetro. E veja, se é difícil para você, imagina para o consumidor. O cara vê o selo do Inmetro e pergunta assim, mas não é você que não, é a Anvisa. Imagina para ele. E nós temos o tempo todo que esclarecer isso para a sociedade como um todo. Então, eu diria que você pode usar os canais. O canal do Inmetro é ouvidoria, ouvidoria/Inmetro.gov.br, você vai conseguir lá entrar em contato com a gente. Ao contrário do Juliano, eu já recebi elogio. Eu quis dizer que a gente não faz o elogio lá, mas a gente faz em público. Isso. Tá vendo? É melhor ainda. Eu fiz aqui o elogio, hein? E o segundo canal, existe uma coisa ainda chamada telefone. Você lembra disso? Dá para ligar também para o Inmetro. 0800-285-1818. Eu sei de cabeça porque eu tenho que ficar falando isso o tempo todo nas minhas entrevistas. 0800-285-1818. Também tem como você falar por telefone e entrar em contato com a instituição para receber alguma informação qualificada sobre um tema que seja relacionado com o dispositivo médico. Mas para os OCPs, para os organismos de avaliação da conformidade, eles têm um canal específico, que é o suporte _OAC@inmetro.gov.br. Eles conhecem esse canal, é por ele que nós nos manifestamos como regulamentador, esclarecemos pontos, dúvidas, observações, e, portanto, esse é um papel que a gente tem que exercer dioturnamente, o tempo todo, para poder esclarecer, tirar dúvidas, tirar pontos de contato ali do regulamento, esclarecer algum ponto que ficou obscuro. E uma outra coisa que a gente tem feito para fechar é que, de tempos em tempos, a gente também consolida nossos atos normativos. E aí isso faz também para aquilo que a gente provê esquema para outros regulamentadores. Por isso que as portarias estão com o ano de 2020, 2021. Não é porque elas foram criadas agora, não. É porque a gente teve que, naquele ano lá, consolidar os atos, juntar todos eles num único ato normativo. Aquelas portarias complementares, a gente junta elas em uma só. Nessa hora também, é um bom momento que a gente usa para retirar ambiguidades do texto, para esclarecer algum comando que não está claro para o ACP, para a sociedade, para o fabricante. Então, a gente aproveita esse momento também para fazer isso. Então, se você tem alguma ambiguidade em algum dos hacks, traga essa informação para a gente. A gente vai guardando esse negócio para quando o técnico lá fosse se debruçar para consolidar, ele tem esse histórico. Ó, esse ponto aqui, o pessoal lá da ABMED já tinha levantado a bola de que a gente tem um problema de interpretação desse texto. E a gente aproveita também para esclarecer, elucidar. É esse processo constante de aperfeiçoamento que nós também queremos convidar vocês para participarem. É isso, muito obrigado. Bom, queria agradecer, Juliano, Hércules, Débora, pela participação. Acho que é fundamental essa configuração de painel já virou permanente, né? A gente gostou tanto ano passado que hoje tivemos dose dupla, né? Então, acho que é fundamental, né, ter essa sinergia aqui, conversar, discutir, acho que... E também trazer mais público, né? Porque geralmente a gente está só com os regulatórios e nesse a gente traz OCPs, laboratórios, né? Então, é um fórum, a gente grava, vai estar disponível também lá no YouTube para revisitar. E eu queria falar como importante é as reuniões, né? Desde a comissão, como foi importante lá na portaria 54, né? Com barulho foi feito, né? Sim, sim. Eu lembro até que uma época a gente, da ABMED aqui, quando eu estava na indústria, a gente quase levou uma ONU lá, né? Que foi câmera japonesa, câmera alemã, europeia, acho que foi até a câmera americana lá, né? Fizemos lá um piquete lá, né? Em Rio Comprido ali. Então foi... E dali, depois, com a iniciativa, com a suspensão, né? No governo anterior, veio a Anvisa com a iniciativa. E fluiu, já resolvi vários problemas ali, né? Harmonizamos, né? Vários entendimentos ali que consolidados, então destravou muita coisa para a indústria, né? E está evoluindo, né? Estamos evoluindo sempre. Agora com o Hércules tem uma nova servidora, uma nova funcionária, a Letícia, né? A Rosa participa efetivamente, o Hércules também, então sempre trazendo novos insights, discutindo tudo, então é sensacional, né? Então, essa ideia também de a gente ter em loco, também uma reunião, acho que maior, né? Com uma duração um pouco maior ali, acho que bacana. Enfim,
Podemos fazer no Inmetro, em Xerém, lá também, fazer uma visita técnica que é sensacional. Quem não foi, está perdendo. Então, é sensacional a estrutura que o Inmetro tem lá. Então, agradeço demais. A todos agradeço a audiência, acho que sensacional. E até amanhã, nosso último dia. Tá bom? Obrigado, pessoal.